E aí, seres humanos, tudo beleza? Mais uma segunda-feira, mais um episódio de Quente como o Inferno, episódio de número 7, Tormento, muita caminhada até esse episódio, né? No capítulo anterior, teve o primeiro beijo de Cookie, né? Também teve a aparição do Namjoon, então vamos ver como é que vai ficar, né, agora nesse episódio, o que vai acontecer, se vai ter o desenrolar dessa história, se o Namjoon vai vir buscar o Jungkook, vai ter uma super, hiper, mega treta, né? Não sei o que vai acontecer. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Toda segunda-feira eu faço aqui no canal a fanfic Quente como o Inferno. E se você caiu aqui de paraquedas e não viu os episódios anteriores, tá aqui na descrição do vídeo a playlist com todos os episódios da fanfic. Então, sem mais delongas, vamos lá. A palavra tênue tem origem no latim, tenuis, e indica uma coisa pouco espessa, fina e frágil. Assim foi criada a expressão linha tênue. Remete para a diferença sutil entre duas coisas totalmente contrárias. Sendo assim, para que os antônimos sejam iguais falta pouquíssimo. Amor e ódio, querer e não querer, o bem e o mal, Deus e o diabo. Os fios, de cor alaranjada e textura fina, tocavam o travesseiro de modo confortável, enquanto os pequenos e apertados olhos despejavam lágrimas, incessantes. Jimmy sentia-se imensamente culpado, errado como um monstro abominável. Seus soluços eram altos e o peito subia e descia, em busca de mais oxigênio. Tentava conter-se, todavia parecia impossível. Seus pensamentos eram todos voltados a Jungkook, a todo instante. E se ele não voltasse? E se ele estivesse com raiva, chateado, se não quisesse vê-lo novamente? Entretanto, caso Jeon retornasse e evocasse a fazer tudo novamente, se voltasse somente para fazê-lo escolher o pecado, Jimmy estava em uma corda bamba. Passou as mãos pelo rosto, limpando as lágrimas, à medida que regulava sua respiração. Esta que estava bastante ofegante. Controlar-se não era uma tarefa fácil, visto que a ânsia de chorar vinha em demasia. Seria tão errado gostar de um homem? Com a voz chorosa, deu início a uma conversação com Deus, fazendo uma pergunta semelhante com a de noite passada, desta vez com mais intensidade. Seria, claro que seria, afirmou, não esperando a resposta de Cristo. Papai disse, ele está sempre correto. Tomou enfim o lugar de fala, de Deus, respondendo seus próprios pensamentos. Seu dever seria eliminar essas ideias erradas, exterminá-las de sua mente. Mano, o menino tá alienado, ele está alienado. Eu preciso ficar longe do Jungkook, mais uma afirmativa. Falava mais consigo do que com Deus ou quaisquer seres divinos. Isso, eu preciso ficar longe dele. Parecia que a idealização era boa, porém sentiu as lágrimas voltarem, somente na hipótese. Mano, é incrível, é só eu começar a gravar que começa Deus e o mundo passar na minha rua. Eu acho incrível isso. Tipo, é um inferno pra gravar essa série, de verdade. Eu passo um inferno pra editar, né? Pra gravar, sabe? Parece que Deus não quer que eu ponha essa série no YouTube, sério. É até um pouco engraçado. Em apenas supor não ter o diabo todas as manhãs, sentia calafrios. Aquilo soava um inferno, visto que seus últimos dias estavam sendo muito melhores. Mas servir a Deus exige isso, sacrifícios e não sacrilégios. Eu vou me afastar do Jungkook. Aquele ruivinho estava decidido. O sofá Lorenzo, de couro, na cor branca, equilibrava-se perfeitamente bem na sala de estar do apartamento luxuoso. João estava sobre o estofado, suas mãos habilidosas trabalhavam em uma partida de Overwatch. A expressão do demônio fora de plena concentração ao que fazia. Esforçava-se para vencer. Ele nunca entra para perder, nem mesmo em videogames. Eu não acredito nisso, Lucifer. A voz incrédula combinava perfeitamente com a feição de Hoseok. Desacreditado. Puramente desacreditado. O que houve, Hope? Riu nasalmente, já entendendo por que dele estar tão surpreso, mesmo que não estivesse dando uma real atenção às falas do Jung. Jeon, você é o diabo, poderia estar acabando com a humanidade, fazendo furacões, comendo gente, levitando, bebendo, mas não, você está jogando. J-Hope esbrajava suas falas, ao passo que mexia a perna em uma evidente declaração de impaciência. Jean, por vez, sorriu-lhe arteiro, apontando com a cabeça para o copo com uísque, que estava à sua direita. Você entendeu, Lucifer? Exclamou birrento. Hoseok definitivamente estava ficando cada dia mais exausto da terra, das manias do diabo
e da mudança brusca desde que ele conhecerá o garoto ruivo. Ah, Hope, você só sabe reclamar, ditou, enquanto seu corpo subia no ar, tomando uma total distância do acolchoado e flutuando, virando-se brevemente de cabeça para baixo, mas ainda assim mantinha sua atenção no jogo. Está bom para você agora? Questionou com graça. Antes mesmo de J-Hope pudesse refutar todo aquele sarcasmo, o clima tornou-se frio e pesado. Uma sensação horrenda invadiu o local, deixando todos os pelos de Lucifer arrepiados. O Namjoon chegou! O Namjoon chegou para botar ordem! Droga! Proferiu, revirando os olhos em irritação. Namjoon pôs-se a adentrar o ambiente, pelo teto novamente, fazendo Jeon suspirar em um fástio sem igual. Ora, parece que cheguei em um momento, digamos que, adequado. O anjo demoníaco gargalhou da situação de Jungkook. O mesmo estava de cabeça para baixo e não conseguia sair, devido à densidade causada pela presença do Kim. Você é muitíssimo inoportuno. Jeon largou a expressão insatisfeita da face, dando espaço para uma risada cínica. Nada deixava Namjoon mais irritado do que esse tipo de atitude. Lucifer, não estou aqui para brincadeiras. As coisas de fato são cada vez mais sérias. Não era mentira. Seu tom de voz era sincero e tentava ao máximo soar amigável, sendo quase impossível. Eu sei a situação que o inferno encontra-se. Eu sei comandar meu reino e quando eu julgar necessário voltarei. Não se oponha às minhas vontades. Você depende de mim até para existir. Deveria temer suas atitudes. Não estou me opondo, senhor. Abaixou o tom de voz. Ah, eu achei que ia ter treta. Apenas almejo tudo organizado. O que você está fazendo é prejudicial não só ao inferno, mas também à terra. Namjoon de fato tentava manter-se pleno. Todavia, seu desejo era de prender Lúcifer eternamente no inferno. Eu acho que o Jungkook deveria dar a liderança do inferno pro Namjoon, visto que ele já é o líder do BTS. Então vai comandar o inferno também. Vai lá. Tchau. Falou. Para de congelar as coisas, Namjoon. Falou. Porque é realmente a batalha fogo e água, né? Tipo, Namjoon é gelo, Jungkook é fogo aí. Os opostos. E por que você não cuida disto ao invés de ficar servindo de pombo correio? Vai lá, Namjoon, organize o inferno. Apesar do Kim ser um demônio extremamente poderoso, ele era incomparável a Lúcifer. Nunca teria a autoridade que Jungkook tem sobre o inferno e jamais conseguiria governá-lo. Isso dava-lhe ódio. Ele era muito melhor que Jeon. Entretanto, não tinha o poder em mãos. Porque eu não sou o diabo! Alterou a voz, mudando-a de maneira brusca, acarretando um zumbido horrendo por todo lugar. Você se estressa com facilidade, Kim. Já esperou relaxar em minha boate? A proposta, nada conveniente, invadiu os ouvidos do anjo, causando-lhe uma raiva absurda. O cão não temia, não preocupava-se com a situação. Ele somente estava brincando com o inferno, com Deus, com a terra, com Jimmy. Lúcifer, estou advertindo-o. A voz fora cautelosa. O demônio fitou-lhe vagaroso, tendo em seu rosto uma locução extrema e maligna. Eu quem advirto você, não ao contrário. Respondeu-lhe, firme. Não esqueça, tinhoso, você não está no comando, não está no inferno. O sorriso presente nos lábios de Namjoon era sádico. Tinhoso? Tinhoso. O Jungkook não chama coisa de tinhoso? Parece que o jogo virou, não é mesmo? O mesmo puxou Jungkook pela gola, jogando-lhe com força contra o chão. O tempo denso não interferia diante da força que Namjoon possuía. Treta! Antes mesmo de Jungkook recuperasse do impacto, o anjo socou sua face, continuando consecutivamente em uma sequência incontável. Meu Deus, tá muito bom esse capítulo. O encurralou na parede branca, segurando seu pescoço, utilizando de uma única mão. Você vai voltar pro inferno, Lúcifer. Lá é seu lugar e lembre-se, sua putinha não vai junto. Sussurrou com desprezo, quase cuspindo as palavras, sentindo-se completamente satisfeito em falá-la. O tinhoso, que dantes carregava uma expressão sisuda, substituiu-a. Não estava feliz, não estava sequer sarcástico. Sarcástico. Eita, nós. Apenas manteve sério. Não acha ofensivo para com as mulheres referir-se no feminino? Questionou. Putinho soa tão bem quanto. Não seja um demônio machista, Namjoon. Além do mais, não quero que ele vá, inibiu a voz. O Kim fitou pérfido. De tudo que havia dito e feito, o miserável só deu atenção àquilo.
Balançou a cabeça negativamente, entregando a sensação de fracasso e desgosto. Ele já não conhecia Lúcifer, nem por trás de todo o cinismo Dion era o mesmo. Para o pai da mentira, você anda falhando muito com isso. Foram as últimas coisas ditas antes do mesmo juntar as asas e desaparecer. Tá, ele bateu no Jungkook, aí o Jungkook achou que ele ia ficar irritado, eles iam brigar, e aí ele ia voltar pro inferno, ou ia empurrar ele pro inferno e pronto. Parece que o seu plano deu todo errado, né, Minjum, né? Aparecer de surpresa, dar um soco no cara e vazar. Que tipo de... que demônio você é? Que demônio mais arregão. A afeição de falsa animação caiu do rosto de Jungkook, algo instantâneo. Retornou-se a ser uma carranca, enquanto os olhos vibravam um escarlate, mas o preto ofuscava. Vamos, Jungkook, agora me diga pra ter calma que está tudo sob controle. A voz pouco alterada de Hoseok arrancou o diabo do transe. Está tudo sob controle, meu anjo. Passou a mão pelos roxos que encontravam-se espalhados por seu rosto, fazendo-os desaparecer. Aquilo não doía e muito menos sangrava. Né? De que forma será que mata um demônio? Como será que o Jungkook morre? Né? Nunca mostrou uma fraqueza dele, né? Vamos voltar, Jeon. Esqueça o Jimin e esqueça essa pureza de... Hope quis não soar um mimado, um desesperado, mas falhou. Por favor, Lúcifer. Não me peça nada deste modo, Hope. A voz era macia e calma. Contudo, o diabo não cederia aos caprichos do braço direito. Não desta vez, claro, tá apaixonado pelo Jimin. E como o Jimin é humano, ele não pode ir pro inferno. Como é que será que transforma alguém num demônio? Será que é possível isso acontecer? Muitos questionamentos. Jeon, mesmo que não quisesse, continuou lançando-lhe fitar sério, ao passo que negava. Falar sobre o inferno não lhe era agradável. Imagine retornar para lá. Negava-se a voltar para o martírio, não sem antes Tananã Jimin em todos os lugares sagrados daquela igreja. Jeon, dizem que o diabo foge da cruz, mas você corre diretamente para ela. Revirou os olhos, continuando suas falas tediosas. Só fugimos do que tememos, Hoseok. Jungkook mantinha as mãos grandes e firmes sobre o volante, conquanto seu real desejo era mantê-las no traseiro Tananã do Ruivinho. Cursava aquele percurso fastioso e monótono. Desta vez, algumas coisas cercavam sua mente, dúvidas que o faziam notar sua má conduta e escolhas. O misto de sentimentos que existia em Jimin não era criados e alimentados por uma luta entre Deus e diabo, e sim uma quebra moral, de conceitos chulos e implantados. Essa frase ficou muito bem contextualizada. Sério. A mina mandou bem nessa fanfic, hein, cara. Ademais, a persuasão de Lúcifer, mesmo que ótima, não funcionava com o alaranjado. Todas as escolhas, certas ou erradas, até o presente momento, eram totalmente comandadas pelo desejo do parque. Nem as mãos de Deus, nem as do diabo, tocam no que não lhe dá brecha. Tirou uma conclusão que, se absolutamente tudo era regido pelos desígnios de Jimin, isso significava que a qualquer momento ele poderia não querer Jeon. Isso assustou-o. Persuadi-lo não funcionaria. Deu uma batida leve de contra o volante, demonstrando uma apreensão nunca sentida. Como um mero e casto ruivo poderia deixá-lo tão fora de controle? O corpo que vestia um terno Armani, este que encaixava perfeitamente no seu corpo monumental, passou-lhe pela porta da igreja, observando alguns homens recolocando as vidrastas, desta vez em tons mais coloridos e detestáveis. Finalmente, hein? Botaram as janelas, né? Pô, tá 3 episódios pra colocar isso, hein? Meu Deus. Circulou os lumes negros por todos os míseros cantos do recinto, procurando Jimin, mas não foi achado. Lúcifer sentia sua presença forte, doce, incomparável. Alguns olhares curiosos queimavam sobre o diabo, mas ele não parecia preocupado, não importava. O lugar estava realmente cheio e sua fagulha de paciência foi restaurada quando observou Karen, acenando para si. Sorriu grande, mostrando seus dentes brancos e bem cuidados. Um sorriso peçonhento à medida que caminhava até ela. Senhora Park cumprimentou-a, dando-lhe um singelo selar no peito da palma. Jeon, é ótimo vê-lo empenhado em vir pra cá. Ela estava de fato feliz.
sempre ficava quando via novos integrantes unindo-se para adorar o Criador. Deixe-me adivinhar, está atrás do Jimin? Questionou risonho. Jeon admirou-a. Era uma mulher muito bonita, tinha traços que condiziam com os de Jimin. Uma face formosa e de pura doçura. Sim, isso mesmo. Sabe aonde ele está? Emitiu um timbre calmo e divertido, conquistando um rir ainda maior da mulher. Está na sala de oração. Fica logo nos fundos. Apontou para o local, explicando para o diabo onde podia encontrar sua presa. Jimin irá se apresentar no coral hoje. Suponho que esteja nervoso. Por isso isolou-se de nós desde ontem à noite. Tente acalmá-lo, ele parece se entender bem com você. O diabo assentiu, como agradecimento, enquanto sua feição demonstrava amabilidade. Você tá apaixonado, Jungkook. Lucifer andava à vontade pela casa divina. Apesar da igreja ser razoavelmente pequena, era estreita, tendo um corredor longo, onde dava saída para as duas portas. Observou que uma de ambas tinha um som infernal de crianças brincando. Não pôde evitar fazer uma careta hedionda. Adentrou a segunda porta sem hesitar. Rapidamente teve em vista Jimin, lendo algo, talvez uma partitura. O que está lendo? Sou nostálgico. Eu? O que você está fazendo aqui? Cogitou respondê-lo com decência, mas preferiu seguir o seu objetivo e manteve sério, mesmo que gaguejando. Por que está falando desse jeito? O senho franzindo falsamente e a sobrancelha esquerda erguida dava-lhe um ar de irritação. Estou falando normal, Jeon. Ergueu o queixo, fechando o livreto, que até então Jeon não soube o que era. Ele não estava sendo mal, nem mentiroso. Falava normal, só não como desejava falar ou ser ouvido. Você sabe que não, Park? Rebateu sisudo, tendo uma fala cada vez mais atraente. Aquele tom de voz sexy e raivoso deixava o puritano arrepiado. Causava-lhe um obsessivo desejo de chegar perto. Só fique longe somente, pediu, assim que notou um mínimo de vestígio de aproximação. Está me dizendo que me quer longe? Apesar da pergunta parecer retórica, era para ser respondida. Não, era a verdade. Quer dizer sim? Corrigiu-se. Eu não sei, confessou por fim. Jimin não nasceu para mentir. Enrolava-se nas próprias palavras. O cão sorriu sorrateiro para o garoto. Este que parecia bastante aflito. Jeon pouco a pouco aproximava-se, enquanto Jimin recuava. Os olhos encaravam-se em gritos de desejos oprimidos. Está fugindo de mim? O tom poderia soar bastante sério, até mesmo alto, mas a feição cafajeste quebrava o gelo. Jungkook, isso não é certo. As mãos pequenas empurraram o peitoral de Jeon, mantendo-o distante. Meu pai. Foi bruscamente interrompido por Jeon, que pressionou ainda mais na parede. Seu pai mente! Horas, Jimins! Horas, Jimins é foda, né? Horas, Jimin! Você não vai pro inferno porque gosta de homens. Revirou os olhos, enquanto seu timbre era totalmente exausto. Deus sempre esteve ocupado demais, com coisas maiores demais, para perder seu precioso tempo com algo tão banal. Claro que vou, afirmou. Não, você não vai pro inferno porque gosta de homens. Repetiu as falas anteriores, ficando ainda mais perto do ruído. Talvez vá se o homem for eu. Oh. Acabou de revelar que é o diabo e Jimin não deve ter entendido porra nenhuma porque deve ter achado que era um perrengue de um drama. O tom preenchido de humor e sarcasmo não pareceu engraçado para Jimin. Me diga a verdade, Jimin. Você gostou de me beijar? Sussurrou. Jungkook repreendeu-o, virando o rosto para o lado. Já estava vermelho. Diga, não gostou quando te beijei? Questionou mais uma vez, quando os corpos com brusquidão. Jimin estremeceu. Gostou quando te toquei assim? Apertou a cintura com desejo, tendo uma voz baixa, que causava ondas de arrepio pelo corpo inteiro. Me diga, gostou quando puxei seu cabelo? Passou os dedos longos entre as madeiras ruivas, fazendo Jimin fechar os olhos em almejo. Ou quando fiquei assim, tão perto, grudou as testas, fazendo os narizes tocarem-se. Naquele instante, pôde sentir o corpo de Jimin amolecer. Responda! Ordenou com a voz rouca e rude. Sua destra escorregou pelas costas alheias, parando nas nádegas, apertando a carne farta. Jimin sentiu-se queimar. A beleza, o cheiro, o toque, o gosto, a voz, o diabo destroçava-lhe em todos os sentidos do corpo. Gente, a minha voz está muito seca. Se a minha dicção estiver ruim, peço perdão. E eu não trouxe água, então eu tô realmente vivendo um inferno aqui, porque parece que tem, sei lá, algo preso na minha garganta. Eu gosto, mordeu o lábio inferior, contendo aquele maldito libido. Muito, gosto muito. Jungkook sorriu-lhe vitorioso, apertando ainda mais e enfim selou os lábios, meu Deus.
Era um ósculo desejoso, mas não bruto, fora calmo. Jimmy envolveu seus braços no pescoço do tinhoso, desfrutando daquele beijo que o deixava sedento. Jeon judiava de seus lábios, mordendo-os, chupando. Já sua destra caminhou por baixo do tecido fino, dando um encontro de seus dedos gelados com a pele quente. Apertou a cintura com vontade, deixando o lugar avermelhado. Separaram-se pela falta de ar. O ruivo imediatamente corou, mesmo que diante da vergonha ele sentisse bem por não estar arrependido. A mão do tinhoso ainda agarrava os fios do acobreado, com cuidado. Aproveitou-se para puxá-los para trás, inclinando a cabeça alheia, deixando o pescoço branquinho totalmente à mercê de si. Pôs-se a selar aquela religião, com uma devoção inexplicável. Os beijos eram tão molhados que Jimin não controlava seus suspiros e arfares. Aquilo causava-lhe tanto tesão. Lúcifer deu uma mordida delicada, e rapidamente Jimin soltou um gemido. A sensação era gostosa. Seja meu, Jimin. Era para ser uma proposta. No entanto, soou como uma súplica. Lúcifer desejava-o na mesma intensidade que uma garrafa de uísque. E o diabo amava uísque. Apenas meu, inteiramente. Acariciava o nariz por toda a extensão do pescoço, fazendo-o arrepiar. As palmas grandes percorriam sem pudor o corpo inteiro, alcançando o botãozinho. Pôs-se a brincar com o local, assistindo Jimin prender os lábios contra os dentes, com força, segurando o gemido e todo o seu prazer. Sim, a voz tão pura e doce estava sendo corrompida pelo demônio e parecia adorar. Jungkook nunca imaginou que uma simples monossílaba fosse capaz de fazê-lo perder todo o seu rumo. Em breves segundos, o diabo sentiu-se ser dominado pelos seus instintos. Puxou Jimin, selando seus lábios de maneira extremamente agressiva, mesmo que o beijo continuava com uma doçura surpreendente. O membro de Jin já estava tananã, era incontrolável. Sentia um mar de excitação, gemeu manhoso e arrastado quando provou a sensação do tananã, 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 esfregando-se. Naquele exato momento, Jimin já havia esquecido seus planos e aonde estava. Só queria beijar e sentir Jeon até o mundo acabar. Mano, quanta profanidade dentro da igreja, né? Imagina se o Hector aparece, aí sim que o bagulho vai ficar louco. Vagarosamente, Lúcifer volveu-se para trás, deixando Jimin confuso e ofegante. Acho melhor pararmos, não quero atrapalhar você. A voz dissimulada e provocativa era rouca e preenchida de lascívia. Ele estava completamente duro. Meu Deus. Aí eu leio o bagulho e só entendo depois. O ruivo encontrava-se com os fios emaranhados, a respiração desregulada, os lábios carnudos formigavam, encontravam-se totalmente avermelhados. Seu rosto estava rubro, febril, e entre suas pernas existia tananana, enfim. Não, puxou um tinhoso desesperadamente, colando os corpos novamente. Fica, por favor, continua. O pedido fora quase uma prece. Seu timbre parecia tão manso mais que o comum. É impossível de acreditar que aquele pedido partiu de alguém tão puro. Vejo você durante sua apresentação do coral, meu bem. Tomou uma certa distância, piscando-lhe um dos olhos e retirando-se da sala de oração. Por Deus, na próxima vez com certeza o diabo rezaria. Mano, que capítulo foi esse, mano? Altas emoções. Eu acho que foi um dos melhores capítulos de Quente como o Inferno, porque teve bastante desenvolvimento, né? Só que o que eu tô achando, o pai do Jimin, o Hector, tá muito quietinho. Eu acho que ele tá planejando alguma coisa. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. E também, o que vocês já acham sobre esse relacionamento do Jungkook com o Jimin? Vocês acham que vai dar algum tipo de fruto? Ou é apenas uma euforia, que logo depois vai virar algo totalmente tóxico? Eu quero muito saber. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E até a próxima segunda-feira com mais um capítulo de Quente como o Inferno. Falou!